Meus queridos amigos, há uma guerra invisível sendo travada em sua casa esta noite. Você já sentiu um peso no ar, uma inquietação que não explica? Como se algo estivesse à espreita, desafiando sua paz? Essa é a batalha espiritual que muitos enfrentam, mas poucos reconhecem. A dúvida sussurra, a ansiedade aperta e as mentiras do inimigo tentam roubar sua alegria, sua família, sua própria alma. Mas ouça com atenção. Você não está desamparado. Deus não o abandonou. Ele o equipou com um poder que nenhuma escuridão pode resistir. Suas palavras são mais que promessas, são armas invencíveis. Então levante-se, declare a vitória e transforme sua casa em um campo de batalha onde o inimigo não tem vez. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like e comente fé para mostrar que você está pronto para lutar com a força de Deus. Corpo do texto, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Há uma ordem divina para a vitória. Não se pode enfrentar o inimigo com forças humanas ou superar as trevas apenas com força de vontade. O primeiro passo para vencer é a submissão. Curvar-se diante do trono de Deus, entregar seu coração, sua mente, seu lar, sua vida completamente a Ele. A força para resistir ao diabo não vem do esforço humano, mas da rendição ao Todo-Poderoso. Submissão não é fraqueza, é a maior fortaleza. É a declaração de que você não luta sozinho. Quando você se submete a Deus, você se coloca sob sua proteção, sua autoridade, seu escudo. Imagine um guerreiro entrando no campo de batalha, mas, em vez de estar sozinho, ele está sob a bandeira de um rei invencível. Isso acontece quando você se submete a Deus. Você se abriga sob suas asas, sob o comando do Senhor dos exércitos celestiais. E quando o inimigo vier, ele não verá você, verá aquele que está atrás de você. Muitos falham, porque tentam resistir antes de se submeter. Tentam afastar as trevas sem antes entrar na luz. Repreendem o diabo enquanto ainda alimentam suas mentiras. Declaram guerra, mas se recusam a obedecer ao general do céu, e é por isso que lutam tanto. É por isso que o inimigo retorna. Porque você não pode expulsar o que ainda segura. Submissão significa entregar tudo: seu orgulho, seus desejos, seus pecados secretos, seus medos ocultos. Significa ceder ao caminho de Deus, mesmo que contrarie suas preferências. Significa confiar nele, mesmo sem entender. Significa dizer: Senhor, entrego tudo. Meu lar, minha família, meus pensamentos, minhas emoções. Submeto tudo a ti. E aqui está o milagre. Quando você se submete verdadeiramente, o poder para resistir é liberado. A força para enfrentar o diabo não está no esforço próprio, mas no fortalecimento divino. O inimigo não teme sua força, ele teme sua rendição a Deus. Quando você se submete, Deus o fortalece. Ele o enche com seu espírito, o veste com sua justiça, o arma com sua palavra, e de repente, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está vivo em você. Veja o que o versículo diz. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não talvez ele fuja, não, ele pensará em sair. É uma garantia. Quando você resiste a partir da submissão, o diabo não tem escolha senão fugir. Ele não sai lentamente, não hesita na porta, ele corre, porque sabe que um filho de Deus submetido é perigoso para seu reino. Ele sabe que quando você está plenamente rendido a Deus, você é intocável, imparável, inabalável. Por isso, o inimigo luta tanto para impedi-lo de se submeter. Ele sussurra mentiras para fazer você duvidar da bondade de Deus, tenta distraí-lo para evitar sua rendição total, enche sua mente com medo para que você hesite em dar a Deus o controle completo. Mas saiba, reter uma parte de sua vida é deixar uma porta aberta
para o inimigo entrar. Alguns de vocês enfrentam os mesmos ataques repetidamente porque há uma área de sua vida que ainda não foi submetida. Para alguns, é a submissão. Vocês resistem, mas não estão plenamente rendidos, e o inimigo sabe disso. Ele sabe que enquanto você segurar aquela amargura, aquele ressentimento, aquele vício, aquela dúvida, aquele pecado secreto, ele ainda tem uma brecha, mas esta noite isso pode mudar. Agora, neste momento, você pode quebrar esse ciclo. Você pode decidir submeter tudo a Deus. Diga: Senhor, entrego meu coração por inteiro. Sem mais compromissos, sem mais rendição pela metade, sem mais um pé no mundo e outro no reino. Sou completamente teu. E quando você fizer isso, quando se submeter plenamente, veja o que acontece. O inimigo fugirá. Aquela opressão que pesa sobre seu lar será dissipada. Aquele espírito de medo que atormenta sua mente será quebrado. Aquele ciclo constante de derrota será destruído. Porque onde Deus reina, o inimigo não pode ficar. O diabo não tem autoridade onde Deus está no controle. Demônios não podem permanecer onde a presença do Espírito Santo habita. As trevas não têm poder onde a luz de Cristo brilha. Quando você se submete a Deus, você coloca uma placa sobre seu lar que diz: esta casa pertence ao Senhor. E toda força demoníaca deve partir. Todo domínio deve ser quebrado. Toda maldição deve ser desfeita. Então, esta noite, faça a escolha. Não espere outro dia. Não deixe o inimigo ter mais um momento de controle. Agora, onde você está, levante as mãos e entregue tudo a Deus. Diga: Senhor, eu me submeto completamente a Ti. Toma meu coração, minha mente, minha família, meu lar. Entrego tudo a Ti. E ao fazer isso, sinta o poder de Deus crescendo dentro de você, sinta sua força enchendo sua alma e saiba que neste momento, o momento em que você se submete, você não está mais lutando por vitória, você está lutando a partir da vitória. A batalha já está ganha. Se você sentiu o poder desta verdade, deixe seu like e comente submissão para declarar que você está entregando tudo a Deus hoje. Do 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma das maiores armas que o inimigo usa contra você. Ele se infiltra em seu coração como uma sombra, sussurrando mentiras, alimentando suas dúvidas, paralisando seu espírito. Faz você questionar as promessas de Deus, mantém você preso em ciclos de ansiedade, hesitação e incredulidade. O diabo sabe que, se puder mantê-lo com medo, poderá mantê-lo derrotado. Ele sabe que o medo o impede de entrar no chamado de Deus, de reivindicar sua vitória, de caminhar na autoridade que Deus lhe deu. Mas ouça-me, o medo não vem de Deus. Este versículo deixa claro: Deus não lhe deu um espírito de medo. Aquele medo que você sente não é dele, aquele pânico que o mantém acordado à noite, aquela voz dizendo que você não é forte o suficiente, aquela dúvida sussurrando que você nunca será livre. Não é de Deus. E se não é de Deus, você não precisa aceitá-lo, não precisa viver sob seu controle. O medo é um espírito, e isso significa que pode ser expulso. O medo é um ladrão. Rouba sua paz, sua alegria, sua ousadia. Faz você se sentir pequeno quando Deus o chamou para ser grande. Faz você recuar quando deveria permanecer firme. Mas no momento em que você reconhece que o medo não é de Deus, você pode tomar autoridade sobre ele. Você pode se levantar e dizer: este medo não me pertence. Eu o rejeito em nome de Jesus, não serei mais dominado por ele. E aqui está a verdade que quebrará as correntes. Deus não lhe deu medo, mas ele lhe deu algo muito maior. A Bíblia diz que, em vez de medo, ele lhe deu poder, amor e equilíbrio. E essas três coisas são as armas que destruirão todo o ataque do inimigo
contra você. Primeiro, Deus lhe deu poder. No momento em que você entregou sua vida a Jesus, o Espírito do Deus vivo passou a habitar em você. E isso significa que você não é fraco, não é indefeso, não é vítima. Você tem poder. Poder de ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. Você entende o que isso significa? Significa que o medo não tem direito de controlá-lo. Significa que, quando o inimigo vier contra você, você tem autoridade para expulsá-lo. Você não foi chamado para viver com medo. Foi chamado para caminhar em poder. Quando o medo disser que você não é forte o suficiente, lembre-o que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando o medo disser que a batalha é grande demais, lembre-o que você pode todas as coisas por meio de Cristo que o fortalece. Quando o medo disser que você está sozinho, lembre-o que Deus prometeu nunca o deixar nem desamparar. Você tem poder, meu amigo, e quando você caminha nesse poder, o medo não tem lugar para ficar. Segundo, Deus lhe deu amor. O medo prospera onde o amor está ausente. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que Deus não se importa, que você não é digno de amor. Mas a Bíblia diz que o amor perfeito expulsa o medo. Isso significa que no momento em que você recebe o amor de Deus, no momento em que acredita verdadeiramente que é amado, protegido e coberto pelo amor de seu Pai Celestial, o medo perde o controle sobre você. Pense em uma criança nos braços de um pai amoroso. Essa criança não tem medo porque sabe que está segura. É assim que Deus o segura. Ele não está distante, não é indiferente, ele é um pai que cuida de você, que luta por você, que o envolve com sua presença, e quando você descansa em seu amor, o medo não tem poder sobre você, porque o amor é mais forte que o medo. Você não precisa temer o futuro, porque o amor de Deus já foi à sua frente. Não precisa temer o fracasso, porque o amor de Deus não depende do seu desempenho. Não precisa temer o inimigo, porque o amor de Deus já declarou vitória sobre ele. Quando o medo tentar se aproximar, lembre-se: eu sou amado, sou protegido, sou coberto, e nada, nada pode me separar do amor de Deus. Por fim, Deus lhe deu equilíbrio. O medo é uma batalha da mente. Começa com um pensamento, uma preocupação, uma dúvida, um "e se?". E se você deixar esse pensamento criar raízes, ele crescerá, se tornará uma espiral, tomará conta. Mas Deus lhe deu equilíbrio. Isso significa que você não precisa ser prisioneiro de pensamentos ansiosos, não precisa viver em constante preocupação. Você tem o poder de controlar sua mente, de trazer cada pensamento à obediência de Cristo. Equilíbrio é uma mente ancorada na verdade. O inimigo quer encher sua mente com mentiras, mas Deus lhe deu a capacidade de permanecer firme em sua palavra. Quando o medo tentar dominar, você pode lutar com a verdade. Quando sua mente disser, "Não posso fazer isso", declare, "Eu tenho a mente de Cristo". Quando o medo sussurrar, você não é suficiente. Lembre-se, sou mais que vencedor por aquele que me ama. Quando a ansiedade tentar sobrecarregá-lo, proclame, Deus manterá em perfeita paz aqueles cuja mente está firmada nele. Uma mente equilibrada não vacila, não se curva ao medo, permanece na fundação inabalável das promessas de Deus, e isso é o que você recebeu. Então, esta noite, tome uma decisão. Chega de medo, chega de viver sob seu peso, chega de deixar que ele dite suas ações, suas escolhas, seu destino. Agora você pode se levantar e dizer, medo você não vem de Deus, e se não vem de Deus, eu não o aceito. Eu o rejeito, eu o expulso. Não tenho medo, porque meu Deus me deu poder, me deu amor e me deu equilíbrio. Não viverei com medo. Caminharei na fé, na vitória, na liberdade que Cristo me deu. E ao falar essas palavras,
algo mudará. Correntes serão quebradas, as trevas se dissiparão, o espírito de medo fugirá, porque o medo não pode permanecer onde a fé se ergueu. O medo não pode sobreviver onde a presença de Deus habita. E, meu amigo, quando você caminha no poder, amor e equilíbrio que Deus lhe deu, você nunca mais será o mesmo. Se você está escolhendo viver sem medo hoje, deixe seu like e comente poder para proclamar a força que Deus colocou em você. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. A batalha é real, os ataques são implacáveis, o inimigo é astuto e suas armas são muitas: medo, dúvida, doença, traição, ansiedade, opressão, confusão. Alguns de vocês têm sentido o peso desses ataques. Vocês viram as armas formadas contra vocês? Sentiram a pressão, o peso, as lutas que parecem vir uma após a outra? E nesses momentos, o inimigo sussurra: essa vai te quebrar. Essa será demais. Dessa vez, você não vai sobreviver. Mas ouça-me. Ele é mentiroso, porque Deus já declarou o resultado. Ele não disse que armas não seriam formadas. Não disse que o inimigo não tentaria. Não disse que você nunca enfrentaria lutas ou batalhas. Mas ele disse que nenhuma arma, nenhuma sequer, forjada contra você, prevalecerá. Isso significa que não importa o que o inimigo traga contra você, não importa quão feroz seja o ataque, não importa quão desesperador pareça, a palavra de Deus permanece inabalável. As armas podem se formar, mas não terão sucesso. A armadilha, preparada para você, falhará. Os planos do inimigo sairão pela culatra, a própria coisa que deveria destruí-lo será usada por Deus para elevá-lo. O inimigo usa a mesma estratégia desde o início dos tempos. Ele usou armas contra Jó, doença, perda, luto. Usou armas contra José, traição, falsa acusação, prisão. Usou armas contra Daniel, um covil de leões para destruí-lo. Usou armas contra Davi, gigantes, exércitos, inimigos por todos os lados. Usou armas contra Paulo, naufrágios, espancamentos, prisão. Ele até usou armas contra Jesus, traição, sofrimento, a própria cruz. Mas, em todos os casos, as armas falharam, não prevaleceram, não cumpriram o intento do inimigo. Em vez disso, Deus as transformou para a sua glória. O que o diabo pensou que destruiria Jó apenas provou sua fidelidade. O que o inimigo planejou para o mal na vida de José tornou-se o que o colocou no palácio. Os leões, destinados a devorar Daniel, tornaram-se um testemunho do poder de Deus. O gigante que deveria derrotar Davi tornou-se o degrau para seu destino. A prisão que deveria silenciar Paulo tornou-se o lugar onde o evangelho foi escrito. E a cruz, destinada a matar Jesus, tornou-se o instrumento de salvação para o mundo inteiro. É isso que Deus faz. Ele não apenas o protege, ele toma o que o inimigo planejou para o mal e o transforma para o seu bem. Ele pega os ataques que deveriam quebrá-lo e os usa para elevá-lo. Alguns de vocês estão no meio de uma batalha agora. Sentem-se cercados, como se tudo estivesse contra vocês. Mas ouça-me. As armas podem estar se formando, mas não prevalecerão. O ataque pode parecer feroz, mas não terá sucesso. O inimigo pode pensar que o tem, mas Deus já declarou sua vitória. A razão pela qual as armas não prevalecerão é porque você está coberto. Você não está lutando com sua própria força, não está lutando sozinho. Você está escondido à sombra do Todo-Poderoso, cercado por seus anjos, coberto por sua justiça, e o inimigo não pode tocar o que Deus já selou. Há uma cerca divina de proteção ao redor de sua vida. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel é o Deus que está frustrando os planos do inimigo contra você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés é o Deus que está abrindo um caminho para você. O mesmo Deus que esteve no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus
que está no fogo com você. E por causa disso, nenhuma arma prevalecerá. Aquela doença, tentando roubar sua força, não prevalecerá. Aquele medo tentando dominar sua mente, não prevalecerá. Aquele ataque contra sua família, não prevalecerá. Aquela tempestade rugindo ao seu redor, não prevalecerá. Aquela mentira que o inimigo está usando contra você, não prevalecerá. Não tenha medo das armas do inimigo, não deixe que a visão delas abale sua fé. Em vez disso, permaneça firme na palavra de Deus. Declare com ousadia. O inimigo pode tentar, mas falhará. As armas podem se formar, mas não vencerão. Meu Deus já falou, e sua palavra nunca falha. Da próxima vez que o diabo tentar assustá-lo, lembre-o deste versículo. Da próxima vez que ele tentar dizer que você não vai sobreviver, lembre-o do que Deus disse. Da próxima vez que ele tentar convencê-lo de que essa batalha vai derrotá-lo, erga a cabeça e declare: nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Porque a verdade é que você já é vitorioso. A luta já foi decidida, o inimigo já foi derrotado. E quando Deus diz que as armas não prevalecerão, você pode crer. Se você acredita que nenhuma arma prevalecerá contra você, deixe seu like e comente vitória para proclamar a promessa de Deus sobre sua vida. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares celestiais. Há uma guerra sendo travada ao seu redor. Você pode não vê-la com os olhos físicos, mas ela é real. Está acontecendo em seu lar, em sua mente, em sua família, em sua cidade, em sua nação. Não é uma guerra de carne e sangue, não é uma batalha travada com espadas e armas. É espiritual. O inimigo não é uma pessoa. A verdadeira luta não é contra seu chefe, seu vizinho, seu cônjuge ou aqueles que o prejudicaram. A verdadeira batalha é contra forças invisíveis, principados, potestades, dominadores das trevas, maldade espiritual em lugares celestiais. O diabo não quer que você reconheça isso. Ele quer que você pense que sua luta é com pessoas. Quer que você se distraia com raiva, amargura, ofensas e divisão. Porque enquanto você luta a batalha errada, nunca vencerá. Mas no momento em que você percebe que é uma guerra espiritual, tudo muda. Quando você reconhece que seu verdadeiro inimigo não é uma pessoa, mas uma força demoníaca, você para de desperdiçar energia com vingança, ressentimento e conflitos e começa a lutar, como Deus planejou, com armas espirituais. O inimigo é organizado, é estratégico, ele estuda você. Ele conhece suas fraquezas, sabe o que desencadeia sua raiva, o que o tenta, o que o desanima. Ele sabe quais pensamentos plantar em sua mente para fazer você duvidar de Deus, sabe como atacar sua família, suas finanças, sua fé, e ele é implacável. Não tira folga. Não para só porque você está cansado. Não sente pena de você. Ele está determinado a roubar, matar e destruir. Mas aqui está a boa notícia. Você não está indefeso. Deus lhe deu tudo o que você precisa para vencer essa guerra. Ele o armou com armas que o inimigo não pode resistir. O problema é que muitos crentes entram na batalha desarmados. Tentam lutar batalhas espirituais com armas terrenas, discutindo, reclamando, estressando-se, preocupando-se. Mas você não pode derrotar um inimigo espiritual com táticas carnais. Você deve usar as armas de Deus. A palavra de Deus é sua espada. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo, não raciocinou com ele, simplesmente falou a palavra de Deus, está escrito. E cada vez que ele declarou a palavra, o inimigo perdeu terreno. É assim que você luta. Quando o diabo vier com mentiras, você responde com a verdade. Quando ele disser que você não é suficiente, diga:
Está escrito: sou feito de forma admirável e maravilhosa. Quando ele disser que você vai falhar, diga: está escrito: posso todas as coisas por meio de Cristo. Quando ele disser que você não vai sobreviver, diga: está escrito: nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Muitas pessoas esperam estar em apuros para começar a orar, mas a oração não é só para emergências, é sua arma diária. A oração muda as coisas, altera atmosferas, confunde o inimigo. Quando você ora, está invocando o poder do céu, está travando uma guerra espiritual. O inimigo treme quando um crente se ajoelha, porque ele sabe que a oração libera o poder de Deus. A fé é seu escudo. O inimigo está sempre lançando dardos inflamados, dúvida, medo, mentiras, tentações, mas a fé é o que extingue esses ataques. Fé não é apenas crer que Deus existe, é confiar que Ele é quem diz ser. É permanecer firme mesmo quando as coisas não fazem sentido. É dizer: ainda não vejo a vitória, mas sei que ela está vindo. Não me sinto forte, mas sei que Deus é minha força. Não entendo a batalha, mas sei que Deus já venceu. Quando você permanece na fé, as armas do inimigo perdem o poder. A armadura de Deus é sua proteção. A Bíblia nos diz para vestir toda a armadura de Deus. Isso significa que todos os dias você precisa se revestir de verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra. Você não pode entrar na batalha meio vestido, não pode esperar vitória se estiver despreparado. Você deve estar coberto, armado, pronto. Alguns de vocês têm se sentido sobrecarregados porque estão lutando com suas próprias forças. Tentaram vencer essa guerra com sua própria sabedoria, seu próprio esforço, seus próprios planos. Mas ouça-me, você não pode vencer essa luta sozinho. Você precisa do poder de Deus, de suas armas, de sua armadura. Então hoje, tome uma decisão. Reconheça que esta não é uma batalha natural. Reconheça que seu inimigo não são pessoas, não são circunstâncias, não são situações, são as forças das trevas tentando destruí-lo. Mas elas não terão sucesso, porque você tem o poder de Deus ao seu lado, a autoridade de Jesus em sua boca, a vitória da cruz como sua bandeira. E quando você permanece nessa verdade, o inimigo não pode vencer. Se você está pronto para lutar com as armas de Deus, deixe seu like e comente a armadura para mostrar que você está coberto pelo poder do Senhor. Tiago 4:7, revisado. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O inimigo é real, é agressivo, é implacável e está sempre buscando uma oportunidade para atacar. Ele não é apenas um mito, não é apenas um símbolo do mal, é um enganador, um destruidor, um ladrão. Ele vem para roubar sua paz, sua alegria, sua fé, vem para matar seus sonhos, seu propósito, seu destino, vem para destruir tudo de bom em sua vida. E se você permitir, ele tomará tudo de você. Mas aqui está a verdade que o diabo não quer que você entenda. Ele não tem poder sobre você, a menos que você o conceda. Ele não pode controlá-lo, não pode possuí-lo, não pode obrigá-lo a fazer nada. O único poder que ele tem é o poder da mentira. Ele o engana para acreditar em suas mentiras, sussurra medo em sua mente, manipula circunstâncias para fazer você duvidar de Deus, faz você sentir que está perdendo quando, na verdade, você já venceu. A Bíblia lhe dá a estratégia para derrotar o diabo e é simples. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. O primeiro passo é a submissão. Essa é a parte que muitos ignoram. Eles querem resistir ao diabo, querem expulsá-lo, querem caminhar na vitória, mas não querem se submeter a Deus. E é por isso que ficam presos. Porque você não pode ter autoridade sobre o diabo se estiver vivendo fora da vontade de Deus. Não pode caminhar em poder se estiver andando em desobediência. Submeter-se a Deus
significa render-se completamente. Significa que cada área de sua vida pertence a Ele. Seus pensamentos, suas ações, suas decisões, seus desejos. Significa que você não apenas chama Deus quando precisa dele, mas vive cada momento em obediência à sua palavra. Você não pode resistir ao diabo se ainda estiver alimentando as coisas que o convidam a entrar. Não pode repreender o inimigo enquanto ainda segura o pecado. Você deve escolher: será plenamente submetido a Deus? Porque a submissão é a base da vitória. Quando você está plenamente rendido a Deus, está coberto por sua proteção. Quando você anda em obediência, o inimigo não tem direito legal sobre sua vida. Ele pode tentar atacar, mas falhará. Pode tentar tentá-lo, mas você terá força para superar. A submissão a Deus é o que lhe dá autoridade para enfrentar o diabo. O segundo passo é a resistência. Muitos crentes são passivos na guerra espiritual. Pensam que se ignorarem o inimigo, ele os deixará em paz, mas não é assim que a batalha funciona. A Bíblia não diz: ignore o diabo e ele sairá. Não diz: tenha medo do diabo e ele recuará. Ela diz: resistam ao diabo e ele fugirá. Isso significa que você precisa lutar, precisa empurrar para trás, precisa manter sua posição. Resistir significa opor-se ativamente. Significa que, quando o inimigo tentar plantar medo em sua mente, você o rejeita. Quando ele tentar tentá-lo, você diz não. Quando ele tentar falar mentiras, você declara a verdade. Quando ele tentar fazer você desistir, você permanece ainda mais forte. Resistência não é apenas evitar o pecado, é lutar agressivamente contra todo o esquema do inimigo. O diabo não foge da fraqueza, não foge da hesitação, ele foge da resistência. Ele foge de um crente que conhece sua autoridade, que permanece firme na palavra de Deus, que se recusa a ser movido por medo ou dúvida. E aqui está a promessa: quando você o resiste, ele fugirá. Não talvez ele fuja, não, ele pode fugir. Ele fugirá. É uma garantia. O diabo não pode ficar onde é resistido. Não pode vencer um crente que está submetido a Deus e firme em sua autoridade. Mas o problema é que muitas pessoas desistem cedo demais. Resistem por um momento, mas quando o ataque não para imediatamente, baixam a guarda, ficam cansadas, começam a acreditar nas mentiras do inimigo. Mas ouça-me, o inimigo é persistente, e isso significa que você deve ser mais persistente que ele. Você deve resistir até que ele fuja. Deve permanecer até ver a vitória. Resistir ao diabo não é um evento único, é um estilo de vida. Todo dia, você deve acordar e declarar: estou submetido a Deus. Resisto ao inimigo. Ele não tem poder sobre mim. Não tem autoridade em minha vida. Ele deve fugir. Cada vez que ele tentar trazer medo, você resiste. Cada vez que tentar trazer tentação, você resiste. Cada vez que tentar trazer dúvida, você resiste. Cada vez que tentar trazer desânimo, você resiste. E, ao permanecer firme, ao se recusar a recuar, o diabo não terá escolha senão sair. Ele não pode ficar onde não é bem-vindo, não pode vencer contra um filho de Deus que conhece sua autoridade, não pode ter sucesso contra alguém que está plenamente submetido a Deus e inabalável em sua fé. Então hoje, tome a decisão. Submeta-se completamente a Deus, entregue cada parte de sua vida a Ele. E então, quando o inimigo vier, e ele virá, mantenha sua posição. Lute com a palavra, caminhe na fé e veja o inimigo fugir de você. Porque essa é a promessa de Deus, e suas promessas nunca falham. Se você está decidido a resistir ao inimigo hoje, deixe seu like e comente resistência para declarar que você está firme na vitória de Deus. Conclusão: reconhecendo a guerra espiritual e aplicando a verdade bíblica à sua vida. A guerra espiritual é real e,
Como crentes, não podemos ignorá-la. A Bíblia deixa claro que não estamos apenas lutando contra o que vemos, mas contra forças espirituais das trevas que buscam roubar nossa paz, perturbar nossas famílias e enfraquecer nossa fé. Efésios 6,12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares celestiais. Muitos pensam que influências demoníacas aparecem apenas em casos extremos, possessões, assombrações ou eventos sobrenaturais aterrorizantes. Embora esses casos existam, os ataques mais comuns e perigosos são sutis: medo, depressão, raiva, divisão, vícios e um afastamento gradual de Deus. Os demônios trabalham por meio de engano, tentação e desânimo, usando qualquer meio necessário para abalar nossa fé e nos impedir de caminhar no poder de Deus. Mas aqui está a boa notícia: não estamos indefesos. A Bíblia está repleta de promessas poderosas que nos equipam para quebrar fortalezas espirituais e recuperar nossos lares, nossas famílias e nossos corações para o Senhor. A palavra de Deus é nossa maior arma contra ataques demoníacos. Jesus mesmo usou as Escrituras para derrotar Satanás no deserto, Mateus 4, versículo 1 a 11. Quando declaramos a verdade de Deus sobre nossas vidas e lares, expulsamos as trevas e convidamos a presença do Espírito Santo para reinar. Lucas 10:19 nos diz: eu lhes dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e para vencerem todo o poder do inimigo. Nada lhes fará mal. Isso significa que, por meio de Jesus, temos autoridade espiritual sobre o inimigo. Se você sente uma atmosfera opressiva em seu lar, seja por discussões constantes, medo intenso ou perturbações inexplicáveis, tome uma atitude. Ore sobre seu lar, unja suas portas com óleo e declare a paz de Deus sobre cada cômodo. Outra tática comum do inimigo é o medo. No 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos lembra: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma das maiores armas que o inimigo usa para nos manter em cativeiro. Se você está lutando contra a ansiedade, pesadelos ou um sentimento de pavor, reconheça que isso não vem de Deus. Fale este versículo em voz alta e lembre-se que o Espírito Santo dentro de você é maior que qualquer coisa que venha contra você. Filipenses 2, 9 a 10 declara: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus. Quando sentir opressão espiritual, diga seu nome em voz alta e ordene ao inimigo que saia em nome de Jesus. O inimigo deve se submeter à autoridade de Cristo. Uma das melhores maneiras de expulsar as trevas é encher seu lar com a presença de Deus. Salmos 91, 9 a 10 promete: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Toque músicas de adoração. Leia as Escrituras em voz alta. Passe tempo em oração e gratidão. Quando seu lar é um lugar de adoração, os demônios não têm espaço para habitar. Mas a proteção espiritual não é apenas sobre se defender. É sobre viver na força de Deus todos os dias. Efésios 6, 13 a 17. Nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir aos esquemas do inimigo. Isso significa escolher diariamente o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e empunhar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Se você está lidando com maldições geracionais, pecados recorrentes, infortúnios constantes ou um peso espiritual avassalador,
Pode ser hora de quebrar a fortaleza que o inimigo tentou estabelecer. O primeiro passo é o arrependimento. Se há algum pecado, amargura ou falta de perdão em sua vida, confesse a Deus. O inimigo prospera onde há escuridão, mas o arrependimento remove seu acesso. Em seguida, renuncie a qualquer envolvimento passado com as trevas. Se você já se envolveu com o ocultismo, práticas da nova era ou qualquer coisa contrária à palavra de Deus, renuncie em nome de Jesus e peça a purificação de Deus. Depois de fechar a porta para o inimigo, ore com ousadia. Não apenas espere que o inimigo saia, ordene que ele saia em nome de Jesus. Fale vida sobre seu lar, declare as Escrituras e reivindique sua casa para o reino de Deus. Cerque-se de pessoas cheias de fé que possam orar com você. Se estiver enfrentando uma opressão séria, busque apoio em oração de crentes fortes. Há poder na oração unida. Mas aqui está a verdade mais importante a lembrar. Jesus já venceu. Colossenses 2,15 nos diz: E tendo despojado os poderes e as autoridades, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles pela cruz. Você não está lutando por vitória. Você está lutando a partir da vitória. O inimigo não tem direito legal sobre sua vida quando você está sob a cobertura de Jesus. Isaías 54:17 declara: Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Então, hoje, escolha permanecer firme, orar com ousadia e declarar a verdade de Deus sobre sua vida. Caminhe com confiança, sabendo que o poder de Deus é maior que qualquer força das trevas. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu like,